Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E nós agora faremos a leitura de um excelente artigo acadêmico publicado de Arqueologia Bíblica, escrito pelo professor K. Lawson Junger Jr., PhD, professor de Antigo Testamento, Línguas Semíticas e História do Oriente Próximo. Ele também foi professor no Instituto Albert de Pesquisa e Arqueologia em Jerusalém. Ele é vencedor de melhor prêmio em 2017 pela publicação de Arqueologia Bíblica. Ele foi premiado pela Sociedade de Arqueologia Bíblica na categoria Melhor Livro Acadêmico sobre Arqueologia. Editor da Ugarit at 75, além de outras diversas obras. Ele é um assiriólogo muito conceituado no mundo. Ele é membro da Associação Internacional de Assiriologia, membro da Sociedade de Literatura Bíblica e ex-curador das Escolas Americanas de Pesquisa Oriental, além de ter publicações que são importantíssimas para as pesquisas atuais no mundo acadêmico, destacando a publicação chamada Uma História Política dos Arameus, de suas origens ao fim de sua política, publicação de 2016. Leremos parte do artigo do professor Lawson, que fala acerca de uma coalizão anti-assíria e da posição do rei Acais perante esta coalizão. O professor Lawson nos ajuda a elucidar a questão através da história e da arqueologia. E por que eu digo elucidar? Porque o contexto bíblico ou as narrativas bíblicas que falam sobre este fato, elas são confusas e em algum momento até desconexas e alguns aí irão dizer contraditórias. Mas à luz da ciência arqueológica e da história, nós conseguimos compreender completamente esse contexto e até entender, de certo modo, porque ocorre uma contradição. Os textos que abordam o problema assírio, do qual nós iremos falar, dialogar e argumentar sobre e ver a análise do Dr. Lawson, são os seguintes textos. Segundo o livro dos Reis, capítulo 15, versículos 32 ao 38. Segundo o livro dos Reis, capítulo 16, versículos 5 a 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 7, versos 1 a 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 8, versos 1 a 7. No segundo livro dos Reis irá dizer: no segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi,
cidade de seu pai, seu filho Acais foi seu sucessor. Então aqui nós já vemos um ato claro da escrita da narrativa bíblica, que naqueles dias começou o Senhor a enviar o rei da Síria e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Então este foi um ato do Senhor. É o que está nesse texto aqui. Segundo o livro dos Reis, capítulo 16. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejar. E cercaram Acais, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora de Elate os judeus. Então preste atenção nisso. E os sírios vieram a Elate e habitaram ali até ao dia de hoje. E Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pilser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acais a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco e tomou-a, e levou cativo o povo para Quir e matou a Rezim. Então, de acordo com o livro dos Reis, Acais manda mensageiros e paga um tributo para o rei da Assíria, e este vem ao seu socorro, pelejando contra o rei da Síria e de Israel. Este é o relato bíblico, matando o rei sírio, conquistando Damasco e banindo o povo. Então o rei de Aram-Damasco, o rei sírio, foi morto. O rei Rezim foi morto. Ótimo. Agora, guarda estas informações. Então o livro dos Reis traz uma narrativa. Agora, no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, nós vamos ao encontro dos mesmos fatos. Vamos ver qual é a narrativa de Isaías. Sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela, e deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim, ou seja, Aram-Damasco, fez aliança com Efraim, reino do norte. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jazube saia ao encontro de Acais, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro, e dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e molestemo-lo e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém, a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não o credes, certamente não há vez de permanecer. Então vamos lá. Eu já vou para o capítulo 8. Livro dos Reis diz que quem levantou esses reis?
contra Judá foi o próprio Deus. Você leu comigo, segundo livro dos Reis, capítulo 15, versículo 37. Naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Então agora o Senhor que enviou, está dando uma palavra que ele não vai deixar os caras dominarem a cidade, por alguma razão. Então o Senhor envia o problema e o Senhor fala que vai resolver o problema. Então beleza. Só que tem um problema maior ainda. No livro de Isaías não diz que foi o Senhor que enviou. No livro de Isaías diz que eles é que levantam um conselho entre si para tomar Judá. Então calma aí. Eles levantaram um conselho entre si, ou foi o Senhor que os enviou, ou vamos brincar de teologia sistemática e dizer que foi o Senhor que fez eles fazerem o conselho para estarem lá e o Senhor vai culpar eles por causa que foi o Senhor mesmo que fez, então a culpa é deles porque eles concordaram entre si. Não vamos dar uma de maluquice, né? Não vamos dar uma de maluquice. Vamos entender que são narrativas diferentes. Os autores não se leram. Aqueles que editaram e escreveram o segundo livro dos Reis não leram e não escreveram o livro de Isaías e vice-versa. Já em Isaías 8, a coisa fica mais estranha ainda. Exatamente. Fica um pouco mais estranho Isaías 8. Ó, fundamentalista, religioso, pode ir embora. Não é o teu lugar aqui. O seu lugar não é aqui. Fundamentalista e religioso rima com mentiroso. Mentem em nome da religião. Então, como você mente em nome da sua religião, querendo achar desculpas para contradições, o seu lugar não é numa faculdade, numa academia, não é estudando. Seu lugar é sendo subserviente a um propósito religioso. Seu lugar não é nesse vídeo, não é nesse canal, não é num banco de uma universidade, não é lendo conteúdo arqueológico. Eu nem cheguei no estudo do professor ainda. Estou apenas lendo os textos. Então, Isaías 8, capítulo seguinte, vai dizer: disse-me também o Senhor, toma um grande rolo, escreve nele com caneta de homem. Apressando-se ao desposo, apressou-se a presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias sacerdote, a Zacarias filho de Jeberequias, e fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maher-Salal-Has-Bais, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levantarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Calma aí. Então nesse momento, o Senhor está dizendo, através do profeta Isaías, que a Assíria é que vai dar o socorro. Mas calma aí. É a Assíria que vai dar o socorro? Ou, de acordo com o livro dos reis, é Acaz que tomou o tesouro, deu ao rei da Síria e por isso que ele interviu? Foi o Senhor ou foi a prata e o ouro de Acaz? Temos que questionar. O socorro e o auxílio veio por uma inspiração divina, um fato divino, ou porque Acaz pagou para ser ajudado? Pagou, literalmente. É o que você leu comigo no segundo livro dos Reis, capítulo 16, versículos 5 ao 9. Foi o que você leu comigo, segundo o livro dos Reis 16, versos 5 a 9. Que na verdade foi pago um tributo, foi pago. E aí versículo 9, o rei da Assíria lhe deu ouvidos. Quando ele pagou, o rei da Assíria lhe deu ouvidos. Então foi o rei da Assíria, porque recebeu dinheiro,
ou foi por causa da voz profética que ressoou na geopolítica internacional? Vamos lá, não acabei não. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e alegrou-se com Rezim, o filho de Remalias. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria. Agora o rei da Assíria virou herói. Em Isaías, chama logo de Messias, de ungido, igual faz com Ciro, que eu já fiz o vídeo de Ciro aqui e a gente sabe que é propaganda religiosa. Com toda a sua glória, tá aí o versículo. E subirá todos os seus leitos e transbordarão por todas as ribanceiras. E vai ter mais ainda, tem mais elogios no contexto à Síria. Não dá para entender. E ainda outro detalhe, no segundo livro dos reis, no mesmo capítulo 16 e no versículo 10 em diante, Acais é acusado de idolatria, porque ele então vê lá um modelo de altar e ele replica esse modelo de altar. Ele então faz algo pagão, vamos dizer assim, entre aspas. E aí Acais é acusado de idolatria. Ele vê um altar, nossa, esse altar de Damasco aqui é top. Mas não pode, tem que ser o altar do Senhor. Mas calma aí. Mas não foi o Senhor que enviou o livramento? Já não sabia que isso tudo iria acontecer? Então como é que você vai acusar o cara de idolatria? Mas nós sabemos, é claro, estou fazendo essa pergunta bem rasa, justamente para criar o sentimento de você entender que são narrativas. Isso aqui é uma narrativa. Aqui não tem inspiração, tem narrativa, ok? Isso é uma narrativa, é um texto simbólico narrativo, uma construção de narrativa, ok? Então vamos lá, vamos ao motivo verdadeiro desse acontecimento, vamos entender de fato o que aconteceu. Segundo o professor Lawson, o que estava acontecendo era que havia uma coalizão anti-assíria. Diversos povos, pessoas, reis, monarcas, não estavam querendo mais pagar o tributo ao Império Assírio. Novas lideranças assírias estavam se levantando e alguns viram oportunidade de se livrar do pagamento de tributos. Só que deu errado. No artigo do professor Lawson irá dizer: entre aqueles que se juntaram a esta revolta, ou seja, a este levante contra a Assíria, estava um líder chamado Asriel. O elemento Ial no nome é o teofórico iauísta. A identidade dessa pessoa ainda é incerta, embora talvez ele fosse um governante baseado na cidade de Adrak, que também é conhecida como Atarica. As escavações em Tel Afis demonstram a construção de um muro defensivo maciço, que os arqueólogos datam do tempo de Tiglath-Pileser III, ou Sargão II. O que é claro é que depois desta campanha, Atarica foi transformada em uma província assíria, junto com outras entidades que haviam se unido à revolta. Todas elas experienciaram deportações bidirecionais, que deslocavam milhares de pessoas por todo o império. Estados mais ao sul do Levante prestaram homenagem a Tiglath-Pileser III, incluindo Arã, Damasco e Israel. Ou seja, em um primeiro momento, essa aliança Síria-Efraim paga tributo. Durante os 3 anos seguintes, enquanto o rei assírio conduzia campanhas em outros lugares, uma coalizão anti-assíria tomou forma sobre a liderança de Rezim, rei de Damasco. Referências que nós lemos. Entre eles estavam, entre essa coalizão, além do próprio Damasco, estava Tiro, Israel,
Gaza, Asquelon e os árabes. E os árabes estavam juntos. Artigo do professor Lawson. Estes monarcas tinham interesse nos benefícios econômicos da crescente rede de comércio árabe, mas a Assíria também tinha. Então calma aí. Não tem nada a ver com Deus, inspiração, profecia, tem a ver com dinheiro, política, tem a ver com economia, din-din, la prata, dinheiro, expansão, crescimento. A Síria queria morder todo o bolo, e tinha um pessoal que queria uma fatia do bolo. No entanto, Acais, rei de Judá, recusou-se a se juntar a esta coalizão. Então essa é a verdade. Foi conversado com ele, foi falado com ele, e ele simplesmente recusou. Isto levou a uma guerra na qual Damasco e Israel, liderado por Peca, atacaram Judá com o objetivo de tirar Acais do trono. Acais apelou para Tiglat-Pileser III e prestou-lhe homenagem. Prestando homenagem, recebeu ajuda. E os achados arqueológicos ainda respondem o porquê que o imperador assírio, ele responde ao chamado de Acais com o pagamento de tributo. Como o Egito poderia ter emprestado ajuda militar à coalizão, Tiglat-Pileser III conduziu uma rápida campanha através da Filistia até a fronteira egípcia em 734, eliminando assim a resistência egípcia. As campanhas de Tiglat-Pileser de 733 e 732 foram dirigidas principalmente contra Damasco, já que Rezim era o líder da coalizão. Em 733, ele encaminhou o exército de Rezim perto de um rio e em seguida Tiglat-Pileser sitiou Damasco. Quer saber o que aconteceu lá? Tem mais aqui, ó, o professor descreve. O empalamento, meu amigo, empalamento, de numerosos altos oficiais, meu amigo, não provocou a capitulação da cidade, ou seja, estratégia. Pega aí, quem são os nobres que a gente já capturou? Empala todo mundo ao vivo aqui para essa galera ver. Percebendo que não podiam sucumbir à tomada da cidade naquele ano, os assírios desperdiçaram grande parte do território circundante, incluindo o local de nascimento de Rezim. Ou seja, a tomada também de Damasco não foi rápida. Foi uma batalha que se estendeu por algum tempo. Mas não deu outra. Vitória assíria. Assim, enquanto Damasco sofreu este cerco, um ataque duplo foi lançado pelos assírios contra Israel nas regiões da Galileia e Gileade. Ambas as áreas foram anexadas e passaram a fazer parte do sistema provincial assírio. E tem referência também, tá lá, segundo livro dos Reis 15:29 e primeiro livro das Crônicas 5:26. Ou seja, não tinha nada de divino, não tinha nada de mão do tetragrama ali. Simplesmente o que aconteceu é que ele foi ao socorro de Acais, porque o Egito estava também jogando esse jogo aí geopolítico internacional e era muito mais vantajoso para a Síria ter um local de reabastecimento, ter um local onde as tropas poderiam descansar, que era no sul de Judá, e ter um caminho livre, se precisar, para chegar ao Egito. Então, meu amigo, não tem essa de que o povo foi punido por A, B, C ou D, ou de que foi lá, era tudo geopolítica, e os escritores bíblicos deram uma narrativa. Tem um simbolismo no texto? Tem. Vamos falar sobre estes simbolismos mais à frente, porque não adianta falarmos de simbolismos se não falarmos de simbologia ou estudo da simbologia. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.